Ok, pessoal, de volta. E deixa eu falar com vocês a campanha que está acontecendo aí na cidade de arrecadação de alimentos. E graças a Deus essa campanha tem sido um sucesso. Já está aqui na tela para a gente. É o Compartilha Terê, campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. É só você fazer uma doação de 1 quilo de alimentos, ajudando as famílias. E são vários locais aí, Flor da Poça, Gucci, Multimarket, Regina, Greenfruit, Rio Sul, Oliveirão, Luar de Teresópolis, lá no Alto Pôr do Sol, Biscoitão, Belém, Rende Mais, Penedo, Mercado Teresópolis, que é da rede Que Barato, Mini Mercado Guarilha, distribuidora, Casa do Queijo. Então, arroz, feijão, massas, farinhas, enlatado, sal, açúcar, café, óleo, biscoitos. Gente, vamos ajudar, porque a campanha está sendo, de certa maneira, um sucesso, mas eu acho que ainda está longe de atingir o objetivo. Então, precisamos realmente ajudar. Então, muito obrigado aos supermercados que estão ajudando. Rapidamente passar aqui o pessoal aqui do Facebook, já estamos com o Facebook também. O pessoal já está aqui com a gente pelo Facebook. No início falhou aí o Facebook, mas a gente já voltou. Raramente acontece, mas acontece mesmo. E daqui a pouco mais informações com o nosso Marcelo Medeiros no Boletim. Dr. Sandro Sabino, é ele que vai estar aqui conversando com a gente. Vamos analisar o momento político que a gente está vivendo em Teresópolis. Sandro Sabino é advogado. Boa tarde, irmão. Boa noite a todos os telespectadores, Hélio, e também te fazer aqui nossos sentimentos a essas 407 mil vidas, né, de ter ultrapassado hoje já, né? Agora, 446. Porque tem uma 446 mil vidas? Eu vou explicar. A prefeitura, ela tem um número. Eu não sei exatamente quantos. Da prefeitura, daqui no município, nós temos, acho que 659 vidas já foram perdidas. Você está falando das 400 mil? Nacional, né? Até nacional. Porque hoje você atinge, até pelo Facebook, pelas redes sociais, o Brasil inteiro. Então, meus sentimentos, eu tenho inexplicável ter palavras para a gente esterilizar esse momento que a gente está passando e desejar o quê? Muita força para a família, Hélio, porque quem sofre é quem fica. Aquele que parte só não deixa lembranças. E as mais a gente esquece, né, gente? Teresópolis, mais de 650 pessoas até agora. É uma cidade que a gente assiste um número da prefeitura e outro número do Estado. E sabemos que o número deve ser bem maior. A gente não sabe se aquelas mortes ocorridas em outros municípios também foram registradas aqui no município. Geralmente, a abertura do inventário ou do falecimento se dá no local que a pessoa faleceu, e não no município de domicílio. Exatamente. Então, talvez seja um número bem maior. Né? Sandro, já que a gente está nesse assunto, né? Quem errou? Porque já temos aí 1 ano e 2 meses, 14 meses. Quem errou? Porque é impossível, 1 ano e 14 meses, os governos não estarem preparados. Quem errou nisso tudo? Eu digo que foram os governos. Nós temos a Constituição e as leis infraconstitucionais, âmbito federal, estadual e municipal. Então, o SUS, Hélio, ele foi criado por uma lei que rege todas as obrigações do SUS perante os cidadãos e até o regramento da divisão das obrigações dos entes federal, que é a União, o Estado e o município. Então, na verdade, foi um conjunto, foram vários entes públicos que erraram. A gente faltou ali o comando do SUS, que quem determina a presidência do Conselho é o governo federal. É um bom exemplo que a gente tem a ausência de exames. Se no início da pandemia, se fizesse exames por bairros, por regiões, poderia aí ter um lockdown preventivo. Vamos dizer, São Pedro, a gente descobriu em São Pedro que o índice de contaminação está grande. Faria um lockdown ali, só daquele grupo, daquele bairro, e a gente não deixava propagar a doença. Infelizmente, nós não tivemos os exames, que eu acho que ainda é fundamental, é necessário. E quem é que vai prover não só os exames, deveria prover, melhor dizendo, mas também todo equipamento e até os médicos? É o governo federal. Porque o governo federal, nós vivemos numa arrecadação onde o governo central, que é a União, ele centraliza quase toda a arrecadação dos impostos. Maiores impostos, maior quantidade de valores vai para o governo federal, diferente dos Estados Unidos e até na Europa, alguns países da Europa. Então, por causa desse motivo tributário,
O governo federal, a União, ela tem uma obrigação maior perante os outros entes públicos, estados e municípios, onde ele faz o repasse das verbas. E assim também funciona, Hélio, na educação. Você vê, se não fosse o dinheiro repassado pela União e parte do Estado, nossos professores aqui no município ganhariam menos da metade. A gente tem o Fundep, né? Então é um bom exemplo em relação ao Fundep e o SUS. Então eu entendo que o erro foi coletivo. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que é muito utilizada pelo presidente da República... Eu ia te perguntar isso. Ela não reduziu a responsabilidade da União do governo federal, mas disse que a decisão é concorrente, sendo que, se o município toma uma decisão mais restritiva dos direitos, ela tem que ser observada pelo Estado e pela União. Quando há problemas entre o município e o outro, aí sim o Estado ele pode intervir. Como também, quando há um problema entre estados, a União deve intervir. Mas quando é decisão local que atinge só aquele município, ele tem uma autonomia, ele é superior. É concorrente, porém, se a restrição é mais onerosa para o cidadão, vai sim prevalecer a decisão do município. Vamos dizer, o município de Friburgo decidiu o lockdown que foi muito pior do que o nosso aqui há pouco tempo. E os municípios limítrofes não sofreram nenhuma interferência daquela legislação municipal. Mas o Estado do Rio de Janeiro, se ele verificasse que a incidência de contaminação está muito elevada em relação ao município de Friburgo e Teresópolis, poderia o Estado atingir ali, restringir o acesso não só de pessoas de fora a esses municípios, mas também a saída. E aí o direito de ir e vir, Hélio, ele tem que ser mitigado. Porque o direito individual de ir e vir não pode ser superior ao direito da coletividade. Então, são essas premissas legais e constitucionais que muitas vezes a pessoa não entende e sai propagando de forma errônea, sem conhecer o direito. Está havendo um excesso de decisões judiciais, de judicialização demais? Mesmo a partir do Supremo, até dos governos municipais também. Que volta e meia você vê município tal, o juiz determina que, aqui em Teresópolis hoje, determinou volta às aulas. E os pais querem saber quando, de que maneira, que as escolas não estão preparadas. Nós temos um contrapeso, o sistema do contrapeso. Por isso que existe o poder judiciário, legislativo e o executivo. Cada um tem a sua função dentro do nosso ordenamento jurídico e administrativo do Brasil, e o judiciário ele fica ali como um pêndulo, ele ali observa o ato administrativo de um político, no executivo ou no legislativo, se fere alguma legislação e dá a decisão. Ocorre que algumas decisões do juiz ele dá assim, ele vai proferir assim que recebe as ações. Há um requerimento, entra com a ação, antes de intimarem as outras partes, o juiz já dá uma decisão. Hélio, eu acho que o juiz tem que ser prudente neste momento, porque o juiz não tem noção técnica na área sanitária, perfeito. Na área de medicina, para dar uma decisão que afeta exatamente a saúde pública. Então, ao meu ver, a tutela de urgência para o ensino, para o retorno do ensino público, ela não tem urgência, não tem, apesar de ser um direito fundamental à educação. Só que a saúde, ela está acima da educação, porque sem saúde, o cidadão não vai ter acesso à educação. Então, ao meu ver, essa decisão prematura do juiz, sem uma assistência técnica, sem um laudo técnico, eu tenho certeza, não vi a inicial, mas tenho a certeza que a ação não foi acompanhada por laudos técnicos de profissional da área. Eu lembro a vocês que o juiz ele é um operador do direito, não é um técnico em medicina, não é um técnico em veterinária, então por isso que ele usa dos assessores, dos peritos, para trazer luz ao entendimento dele e, mediante uma perícia, um laudo técnico, aí sim o juiz vai tomar uma decisão mediante o que está na lei. Se não tiver outro conflito, nós temos aí os agravos de instrumento, se for uma decisão que eu acho que deve ser apreciada pelo tribunal, se já não foi, Hélio, se já não foi. Já temos outras decisões sustando aquela decisão até o trânsito em julgado. Por quê? Pode correr várias instâncias. Uma decisão aqui no município de Teresópolis vai para o Rio de Janeiro,
Caso uma das partes não aceite a decisão do tribunal, vai ao STJ. Se for matéria constitucional, vai ao Supremo. E aí leva-se meses e anos para uma decisão final. Eu ontem estava acompanhando, entrando dentro desse assunto que a gente está falando. Ontem uma pessoa me ligou, me dizendo que estava com um paciente internado na UPA, com um parente internado na UPA, e que ia entrar com uma ação judicial, queria procurar o juiz, para o juiz determinar que esse paciente fosse levado para um hospital. Aí eu falei com ela pelo telefone, eu falei, ótimo, me corrija, Sandro, a hora se eu estiver errado na minha visão. Eu falei, ótimo, o juiz vai determinar, interne o paciente, tira o paciente da UPA e interne no hospital agora. Tá, chegou a determinação. Não tem leito. Aí não tem leito no hospital, vai internar como? O Estado, ele criou uma cadeia de informações com os leitos. E o Estado do Rio de Janeiro centralizou essa distribuição de pacientes. Tanto é que tivemos vários tesopolitanos indo para Resende, Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo e até Duque de Caxias. Mas quem comandava isso é o governo, uma equipe da Secretaria de Saúde junto com a Secretaria Municipal. Ocorre que estamos num momento, já há alguns meses, que não só Teresópolis, mas os demais municípios, estão sem leitos. E aí o Poder Judiciário ele vai apreciar um único pedido e determina ao município, geralmente a gente entra contra o município e o Estado, determinando a internação daquela pessoa ou no leito ou na UTI. Ocorre que essa pessoa que conseguiu uma tutela, ele passa à frente, talvez, de pessoas que necessitam, estão ali com mais gravidade ainda de saúde. Tem isso também. Então, essa decisão também a favor do cidadão, que eu sou favorável a ela, todavia, deveria respeitar a fila de atendimento. Até porque essa fila de gravidade, geralmente, que o médico determina, uma equipe médica determina ou UTI ou leito, ela tem que ser observada para aqueles casos que vêm chegando. Agora, o grande problema que eu vejo, e aí eu peço desculpa aos colegas da Defensoria Pública, aos colegas do Ministério Público e do Legislativo, tanto estadual como municipal, já deveria, Hélio, ter tido uma ação coletiva em todos os municípios e no estado do Rio de Janeiro para o retorno dos leitos dos hospitais de campanha. Seria fundamental o isolamento. Perfeito. O isolamento. Nós tivemos um caso há 3 semanas, daquele pastor que morava na Vila Muqui, que veio a falecer. Ele estava com uma decisão para ser internado. Não foi internado, ficou em casa. O que aconteceu? Contaminou o irmão. Ele faleceu numa semana, o irmão faleceu na outra semana. Quer dizer, é fundamental ainda neste momento o isolamento, Hélio. Ocorre que a pessoa vai no Pedrão, recebe o exame depois de vários dias ou num outro local de teste, e enquanto isso ele fica percorrendo as partes comuns da cidade, ou até do próprio prédio dele, contaminando várias pessoas. Quer dizer, a prefeitura tem capacidade, equipe técnica, para obrigar aquele cidadão a ficar em isolamento até em casa. Porque nós temos no artigo 268 que prevê que é crime aquela pessoa que pratica um ato que possa ensejar contaminação, doença a terceiros. Quer dizer, se eu estou doente, estou com Covid, a minha obrigação é ficar em casa. Mas o Estado e o município têm que prover meios. Imagina, eu sou um trabalhador autônomo, eu preciso prover a minha alimentação e estou com Covid. Corre o risco de eu ir trabalhar para não perder renda. Como nós tivemos um empresário, se eu não me engano, em Petrópolis, que deu medicamento aos seus empregados, alguns deles com Covid, e continuaram a trabalhar. Quer dizer, fundamental, a prefeitura está errando nesse ponto, o Estado e a União também, de não fazer a restrição de direitos dos contaminados. Seria fundamental para a gente conter o contágio da Covid, Hélio. Eu imagino, a pessoa recebe a ordem judicial, pegou a ordem, o juiz lá determinando a internação do paciente, aí chega e entrega ao secretário de saúde. Eu estou falando, não é Teresópolis, estou falando num todo. Os secretários dos municípios, né? Ou o secretário estadual de vários estados, a determinação para internar a pessoa. Aí vai para o hospital. Aí chega lá no hospital, HCT, por exemplo, está aqui, ó, tem que internar fulano. Aí vai internar onde? Não tem lugar, não tem leito. Como é que vai internar? A gente está dentro de uma pandemia.
Então, isso tem que ser muito bem pensado pelas famílias, e você deu uma solução agora, quando você falou, a pessoa tem que ser mantida em casa e tratada. Em casa, em casa. Trata em casa. Eu acho que já foi fazer o teste, mesmo sem o resultado, para precaver, já deixaria essa pessoa em casa. Obrigado. E hoje é fácil, a maioria de nós temos celulares e você pode rastrear o celular daquela pessoa. Então fica muito simples e até os próprios moradores. A prefeitura faria um comunicado aos moradores ali vizinhos, olha, aquela pessoa está com contágio, e aí eu acho que o direito individual ele tem que ser mitigado, Ele cessa ali. tem que ser mitigado, e aí essa pessoa tem que ser fiscalizada. Seria fundamental. Agora, o retorno dos hospitais de campanha seria fundamental, Hélio, não para um tratamento de UTI, mas o isolamento, porque muitas das pessoas não têm alimentos, não têm comida, né? Ou a casa habita um quarto e sala 5, 6 pessoas. Se eu retiro uma pessoa do núcleo familiar e boto ali no leito de campanha, eu já evito a contaminação dos demais. Quer dizer, eu acho que seria fundamental, a prefeitura tem espaço para efetivar em pouco tempo, e o que me alerta, o que me dá um pouco de receio, Hélio, que já estão falando aí na terceira onda, né? Uma terceira onda, pois é. Terceira onda. Então, eu acho que a prefeitura deveria ser obrigada, a prefeitura, Estado, União. E aí, a Defensoria Pública, a própria OAB, a Ordem dos Advogados, ela tem competência, legitimidade para ingressar com essa ação, obrigando o Estado e o município, né? Poderiam ser um conjunto das OABs, nós temos uma subseção em cada município, temos nossa seccional, para que voltaria X% de leito equivalente para cada população de município. Pronto, eu acho que seria para remediar a contaminação. E olha, o custo muito baixo do que a gente já tem gasto aí, né? Em relação até da pessoa ir para a UTI, que é muito mais caro. Perfeito. Até porque a pandemia não vai passar agora, né? A gente ainda vai ter que encarar isso durante muitos meses aí, infelizmente. Bom, eu tenho um comercial agora, já nós voltamos. Deixa eu falar com vocês da pizzaria Mandacaru. Mandacaru, onde é que ela Mandacaru fica? Mandacaru fica lá no alto. Pizzaria Mandacaru, no alto, pertinho, bem próximo da feirinha do alto. Está sendo reformada, está mudando, vai ficar mais bonita do que já era. Pizza no forno a lenha, continua atendendo aí delivery, e vem aí o Bar Mandacaru. Olha que beleza, hein? O bar da pizzaria Mandacaru. A gente volta, a gente aguarda, ok? E já nós voltamos. Mandacaru.